Este programa é livre para todos os públicos. Querida Malka, estamos sentindo falta de vocês. Leib está crescido e vai começar a ir para a escola. Não é verdade o que dizem por aí, que o ouro brota no chão deste país. Saímos da pensão da Praça 11, pois Moisha comprou um terreno e construímos uma casa maior. Por isso, estamos convidando vocês para virem morar conosco. Por aqui, ruim mesmo, só o calor. A cidade não é grande e fica a 1 hora de trem do Rio de Janeiro. Mas aqui em Nilópolis, várias famílias judias estão se instalando. Os homens já estão pensando até em construir uma sinagoga. Mande lembranças a todos aí no Staple. Venham o mais rápido possível, pois esta terra promete muito. Shalom. No processo das descobertas marítimas portuguesas, os judeus tomaram parte, seja como cartógrafos, como astrônomos. Já na frota da descoberta, vem o judeu como intérprete. Se dava o nome de língua. É o Gaspar da Gama, o famoso Gaspar das Índias, e é o primeiro judeu que nós sabemos que pisou o solo brasileiro. Mas na época, quem era essa? Sou eu, Sara Schumann. Olha só, foi a Rainha Esther. Nilópolis foi o berço que recebeu de braços abertos todos os refugiados. Era um klein state, como se chama em Yiddish, uma cidade pequena, normalmente judeus. E o povo de Nilópolis sempre foi muito acolhedor nesse país, livre de preconceitos e cheio de liberdade. Segundo meu falecido pai, na década de 20 a 30, lá chegou e já tinha aquele núcleo populacional, um procurando ajudar o outro dentro da tradição e o espírito judaico, da fraternidade, da solidariedade e do lado humano. Essa é a geração, a 4ª geração de Nilópolis. É da minha filha, que eu sou mãe dela, que a minha avó, eu sou filha dela, e os meus avós que chegaram imigrantes da Polônia e foram lá e começaram com um bar, com botiquinha, e foram crescendo. Bem, esse é o prospecto que eles distribuíam no centro do Rio de Janeiro, aqui na Praça 11, de todo o loteamento, né, para que eles pudessem escolher os seus lotes, e uma propaganda aqui, já com algumas fotografias e tudo. Esse é um prospecto de 1913 e que foi usado durante muitos anos como propaganda de venda do terreno, dos terrenos da Fazenda São Mateus.
Nilópolis teve a sua origem aí, na Fazenda São Mateus, fundada em 1635. No caso da colônia judaica, eles sempre escolhiam as terras mais altas para evitar inundações, era uma região de baixada e, particularmente, uma rua, a Rua General Meno Barreto, né, que ficou conhecido como a Rua dos Judeus. Bom, a primeira metade do século XX viu a chegada de vários imigrantes europeus no Brasil, portugueses, espanhóis, italianos, dentre eles os judeus, que chegaram aqui principalmente nas décadas de 20 e 30, depois que os Estados Unidos fecharam a fronteira para a imigração em 1924. Primeiras instituições começam a se sedimentar justamente a partir da Primeira Guerra Mundial. Esses judeus, eles eram fundamentalmente judeus do leste europeu, da Rússia, Polônia, Romênia. Às 10h44. Ai, tá calor. Sem ar-condicionado, sim. Foi uma viagem longa. Da Polônia, nós fomos de trem pela Alemanha para Paris. Em Paris, recebemos comida de uma organização judaica, naquela época americana. Depois fomos para Marselha. Em Marselha pegamos um paquete, naquela época chamava de paquete. Acho que era um navio misto de mercadoria e gente. O nome do navio chamava-se Josephine Charlotte, que era em homenagem a uma das filhas do rei da Bélgica, o rei Alberto, que veio até ao Brasil para inaugurar a Avenida Rio Branco. Mas meu pai, quando veio, em vez de desembarcar no Rio de Janeiro, desembarcou em Montevidéu, Uruguai. Aí ele olhou assim, não viu o amigo, deu uma voltinha ali pela cidade e não gostou, né? Não gostou do lugar. Disse, não, eu vou voltar. E pegou clandestinamente um navio de volta para voltar para a Polônia. Quando chegou no Rio de Janeiro, descobriram ele e botaram ele para fora do navio. Aí ele desembarcou e o curioso é que no mesmo dia ele foi parar em Nilópolis. No Brasil e no mundo, às vezes é episódico. Alguém se instala, esse alguém chama um parente, chama outro parente, as comunidades gostam de ficar juntos. Na hora da saída, o que prevaleceu, né, foi essa sensação de grupo e essa possibilidade de mudança, de exílio. Agora, por que isso em Nilópolis? Por causa da via férrea. Chegamos no Brasil de madrugada, no dia 4 de abril de 1935. Era a coisa mais linda do mundo, Rio de Janeiro de madrugada. Pelo fato de ler e de dominar a língua, então eu cheguei até o Rio de Janeiro para visitar a biblioteca Scholem Aleichem, que nos seus anos iniciais, desde 1915, polarizava a vida intelectual dos imigrantes. E a grande biblioteca em Yiddish é que me serviu de fonte. Lá encontrei o primeiro exemplar do Nayheimen, do Adolfo Kishinevsky. E aí eu fiquei surpreso de que o livro, em 1932, foi editado em Nilópolis. Me vendo aqui de talita, não penso que eu vou fazer uma reza, não vou não. Eu vou, isso talvez representa aqui o simbolismo, mandaram eu colocar. Vou tirar para contar a história do homem das mulatas aí.
Não consegue, porém, lembrar-se como veio parar aqui, nessa tão longínqua e esquecida cidade, que está situada na região noroeste do Brasil, a centenas de léguas do Rio de Janeiro. De repente se lembra de como aqui desembarcou no navio, como se encontrou com seus conterrâneos e como eles lhe contam sobre suas maravilhosas conquistas. Um dia nós fomos todos para Nilópolis. Todos fomos para Nilópolis. E 6 meses depois, minha mãe chegou. Ele juntou dinheiro, mandou dinheiro para ela e ela veio de navio. Acho que levava mais de um mês, né, a viagem, chegar até aqui. E ela ficou muito decepcionada quando ela chegou no porto do Rio, que depois ela veio para Nilópolis. Nilópolis, naquela época, era uma cidade sem luz, era uma cidade realmente quase que rural, eu diria. Era a roça, eu me lembro assim do boiada passando na rua. Minha mãe entrou em trabalho de parto e a gente ia saía correndo, isso tinha trem, ia para a estação de trem e ela começou a ter contração em trabalho de... Tinha não me lembro o nome dele, era um sapateiro, que tinha uma sapataria lá em cima da Mena Barreto. Estava lá esperando para ir para vir para a cidade com a mamãe para ter o meu irmão, Israel. E aí não deu tempo, ele nasceu dentro da estação de trem. Eu nasci na estação de Nilópolis. Na estação de trem de Nilópolis, na central do Brasil. Sou ferroviário. Eu até pensei que ele fosse maquinista, mas não acabou médico também. Meu nome era Malca Taiba. Se eu fosse fazer carreira agora, se fosse 40 anos atrás, eu não poria Teresa Raquel, eu poria Malca Taiba. Eu conheci Teresa Raquel no grupo teatral do Cabiras. O Clube dos Cabiras era um clube da juventude judaica da década de 50, final da década de 40, 50. Ah, ele era apaixonado por mim, né? E o Maurício Sherman. Então a gente saía dos bailes, Maccabi, que ficava ali na cidade. Mas aí eu ia acompanhar a Teresa, né? Lá para Nilópolis. E o pai dela, em geral, ficava lá na estação esperando, né? E eu não podia ir lá para Nilópolis sozinha, né? A gente tinha 16 anos nessa época. E aí ele, que morava em Niterói, ia para Nilópolis, era só trem nessa época, né? Não tinha esses ônibus. Às vezes eu saía da casa dela lá em Nilópolis, 2 da manhã, 1h30, ia para a estação de Nilópolis, esperar o trem. Às vezes era só eu que vinha no trem, eu e mais um bêbado, etc. Tal. Aquela época era uma época tranquila. Ia para lá, me levava e depois voltava para Niterói. Acho que devia umas 5 da madrugada, ou 6. Eu sempre brincava com ela, disse, olha, eu chegando em Niterói, lavo o rosto e volto para cá para te pegar de novo, né?